infelizmente. Mas aqui parece que está dando certo. Então vamos nós, né, iniciar o processo. Gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje à tarde, em especial os professores que aceitaram participar dessa banca, né? Muito obrigada, professora Ana Paula, ao professor Melo Júnior, ao professor Robson, que estão aqui presentes para prestigiar e avaliar o trabalho da Andressa. Andressa, também muito obrigada pela sua presença e vamos iniciar aqui todo o processo. Fica à vontade, 30 minutos de fala, tá bom? No máximo. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Antônia Andressa e eu vou apresentar hoje o meu projeto de qualificação, que se intitula Produção de Recursos Audiovisuais no Ensino de Língua Inglesa, como proposta de aprendizagem significativa na Educacesc de São Brás, Ceará, tendo como orientadora a professora Luciana. Aqui no sumário é como está estruturado todo o projeto: introdução, justificativa, objetivos, os dois, a proposta metodológica para o ensino de língua inglesa, os múltiplos olhares para o ensino de língua inglesa, teoria, método e conceito, que são os dois capítulos principais, metodologia, produtos, resultados parciais, cronograma e as referências. Então, lá na introdução, eu falo um pouquinho sobre a minha vivência, a minha experiência enquanto professora, né, e a minha formação acadêmica, né? Como foi que eu cheguei aqui no mestrado em tecnologia educacional. Lá na justificativa, eu pontuo algumas coisas que me levaram a estudar sobre esse tema, a pesquisar sobre esse tema. Desde o início das nossas conversas, eu e a professora Luciana, ela perguntou assim: Andressa, você quer investigar o quê? Você quer pesquisar sobre o quê? E desde o início eu sentia muita necessidade de entender por que os alunos eles tinham uma dificuldade tão grande em medir o tempo, em conceituar o tempo, em entender sobre as horas. Então, isso daí me levou a pesquisar sobre esse tema, sobre esse conteúdo. E aí a gente vai pesquisando, vai lendo, vai procurando, e aí a gente vai encontrando ainda mais perguntas a serem respondidas. E aí eu fui, como o ensino de língua inglesa, ele só é obrigatório a partir do 6º ano, a partir do ensino fundamental 2, eu fui procurar, nos conteúdos também de matemática, para ver sobre esse conteúdo, já que eles tinham relação. Esse conteúdo sobre o tempo e as horas, ele está disposto desde os anos iniciais, lá no 1º ano, no eixo de grandezas e medidas. E esse mesmo conteúdo está relacionado com a língua portuguesa, com a ciência, com a geografia, a história. E aí, a minha pergunta principal era: já que esse conteúdo está lá desde quando a criança é pequenininha, ele já vai vendo aquilo, por que quando chega no 5º ano, eles têm uma dificuldade tão grande, de conceituar as horas, de escrever sobre as horas, de falar sobre as horas, até mesmo de entender? Eles têm uma dificuldade muito grande e foi isso que eu quis investigar. Então, na minha justificativa, eu pontuei também sobre os materiais audiovisuais, A gente vai fazer um trabalho, a proposta aqui é um trabalho que envolva recursos audiovisuais com a validação, a aprendizagem significativa do Ausubel, para que a gente consiga entender o porquê dessas dificuldades e como conseguir, pelo menos, saná-las, Então, Neves, ele contribui afirmando que os materiais audiovisuais, eles são ferramentas pedagógicas eficazes, porque possuem impactos motivacionais e afetivos que facilitam o processo de aprendizagem. Então, por isso que eu escolhi os materiais audiovisuais, porque eles facilitam, esse processo de aprendizagem. E mais do que isso, eu queria que o aluno ele fizesse parte desse processo de conhecimento, ele fosse integrante desse processo. Então, por isso, a criação desses recursos, não somente a exibição, mas a criação. E a aprendizagem significativa, porque eu preciso validar o conhecimento prévio desse meu aluno, seguindo aí o Ausubel, porque para ele, eu acredito que vai ser mais fácil ele reter informações que já estão na sua estrutura cognitiva, validar esses conhecimentos prévios, para que os outros conhecimentos, venham aí a fazer parte. Os objetivos.
O objetivo geral é descrever como os alunos dos anos iniciais aprendem o conceito de tempo em inglês diante de uma abordagem pautada na teoria da aprendizagem significativa, desenvolvendo recursos audiovisuais. Os objetivos específicos, verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos dos anos iniciais sobre o conceito de tempo em inglês e comparar os conhecimentos prévios dos alunos dos anos iniciais com os conhecimentos a posteriori sobre o conceito de tempo em inglês, diante do desenvolvimento de recursos audiovisuais com os elementos da leitura, escrita e audição. Dentro da língua inglesa, nós temos as 4 habilidades: ler, escrever, ouvir e falar. Dessas 4, eu só vou avaliar 3, que é a leitura, escrita e a audição. Aqui é o primeiro, trata do primeiro capítulo, né? Eu trago uma proposta metodológica para o ensino de inglês, das origens à atualidade. Então, lá quando o inglês passou a fazer parte, né, do currículo escolar, faz muito tempo que isso aconteceu. O Brasil ainda era colônia de Portugal, e nessa época o latim ele já tinha se fragmentado. Então, outras línguas começaram a ganhar espaço dentro desse contexto. E aí, nessa época, Portugal ele fazia muitos acordos tanto com a França quanto com a Inglaterra. Então, era, né, óbvio, era necessário que os portugueses, que os brasileiros aprendessem também o inglês e o francês na época. Mas esse estudo ele era pautado somente na gramática e tradução, né? E depois disso, outros elementos outras metodologias foram criadas, como o audiovisual, o audiolingual, a teoria socio-interacionista, metodologia socio-interacionista. Então, nesse período, era muito mais um interesse comercial do que um interesse educacional, né? Aprender a ensinar o inglês aqui no Brasil. E aí, atualmente, né, outros recursos são utilizados, podem ser utilizados, né? Como jogos, o blog e o podcast. O podcast você pode ouvir um nativo falando inglês, por exemplo, né? O meme, que é aquela ironia, né? Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um GIF. A música, nós temos diversas músicas em inglês que podem ser utilizadas em sala de aula. E o audiovisual. Coloquei o audiovisual porque aí entra o filme, o vídeo, o clipe. E aqui eu também faço uma diferenciação para a compreensão das aulas no inglês britânico e com relação ao inglês norte-americano. Eu vou pegar aqui só o exemplo 2, né? O inglês americano, ele é muito literal, né? 1,45, ele vai ser 1,45 também, só que em inglês. It's 1:45. Já no inglês britânico, ele vai utilizar outras expressões, como quarter, tá? Quer dizer, falta um quarto de hora para 2 horas, ou então falta 15 para as 2, né? Então ele utiliza outras expressões. Era tão difícil para eles compreenderem isso que as crianças escreviam todos os números separados. 1,45 elas escreviam 145, né? Elas dividiam tudo isso, e aí eu ficava angustiada vendo, né, que elas não estavam conseguindo compreender. Já no capítulo seguinte, eu faço, né, são alguns olhares sobre o ensino de língua inglesa, né? Falo um pouco sobre a teoria, sobre o método e sobre o conceito. O audiovisual, que é o primeiro tópico que eu coloco lá, ele trata o que é isso, né? O que é um recurso audiovisual. Ele é qualquer material que busque estimular simultaneamente o ver e o ouvir, tá? A audição e a visão. Mas, aí, por exemplo, um filme, um vídeo, um documentário, uma série, é um recurso audiovisual. Mas também qualquer meio de comunicação em que você vai transmitir esse recurso. Você vai transmitir essa mensagem, que é a televisão, o notebook, o celular, tudo isso também é um recurso audiovisual. E o surgimento do audiovisual, ele se confunde muito com o surgimento do cinema. O cinema era uma arte visual, o rádio era uma arte sonora. Quando conseguiram colocar o componente sonoro lá no cinema, né, que antes era um cinema mudo, aí sim foi criado, né, o recurso audiovisual. E a história desse recurso, ele passa por 3 revoluções, segundo Castro e outros autores, que é a TV, o videotape e o YouTube. A TV, né, ela se tornou muito popular rapidamente, né, porque você passava a ter
o conforto de assistir, né, jornais, novelas na sua casa. Então, ela se tornou muito popular, foi um crescimento bem gigantesco para a época. Só que tudo que passava na televisão nessa época, né, através das transmissões, era muito instantâneo. Erros, acertos, acontecia de tudo. Então, era necessário que acontecesse algo, né, que fosse criado algo que pudesse editar, né, essas gravações, que foi criado o videotape. O videotape ele era para tirar aquelas partes indesejadas e você poderia reproduzir esse material em qualquer dia que você quisesse. Só que o videotape ele foi prejudicial para o cinema, tá? Porque aí as pessoas passaram a assistir o que iam assistir no cinema em casa, né? Através das fitas de VHS. E o YouTube, né? Que foi a terceira revolução. O YouTube, ele nasceu de uma necessidade que um grupo de colegas foi para um jantar e lá eles fizeram vários vídeos. E eles queriam compartilhar uns com os outros, mas por e-mail eles não conseguiam. Então, eles criaram uma plataforma de compartilhamento, né? E o YouTube, ele mudou tudo que nós conhecemos hoje sobre o consumo de vídeos, né? Ele potencializou aí mais ainda uma indústria que já era grande. E aqui eu falo um pouquinho sobre a teoria da aprendizagem significativa, no ponto 2, que foi criada pelo Ausubel na década de 60. Segundo Moreira, ele expressa ideias simbólicas de maneira substantiva e não arbitrária, de acordo com o que eu aprendi já sabe, que são os conhecimentos prévios. Né? Muito importante para essa teoria a validação desses conhecimentos prévios. O Ausubel ele propôs a ideia de um subsunsor, que trata de um conhecimento específico. Esse conhecimento está lá na estrutura cognitiva do indivíduo e ele vai permitir dar um novo significado a um novo conhecimento. Tá? Apesar da gente falar muito sobre os conhecimentos prévios, ele também, acho que a pesquisa dele, a teoria dele é muito ampla. Né? E aí ele também fez uma diferenciação entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. Né? Ele elenca 3 requisitos essenciais para a aprendizagem significativa, que é a oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica, a existência de conhecimentos na estrutura cognitiva, ou seja, os conhecimentos prévios que possibilitem a conexão com o novo, e por último, a atitude explícita de aprender e conectar o seu conhecimento àquilo que se pretende absorver, ou seja, é necessário do aprendiz uma proatividade para que ele consiga conectar aquele conhecimento. Lá mais à frente, eu falo um pouquinho sobre a tecnodocência e as MEIDs. Tá? A tecnodocência é a integração entre as TDICs, com base na interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, utilização dos conhecimentos prévios para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Aqui eu coloco os 10 princípios norteadores sobre a tecnodocência. Vou pegar aqui como exemplo, né, todos eles estão relacionados com a pesquisa, mas eu vou aqui pegar o princípio de número 4. A construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. Então, é tudo aquilo, né, que o Ausubel coloca lá dentro da sua teoria. Aqui, o princípio 8. O aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. Então, quando ele passa a produzir o seu próprio vídeo, o seu próprio material, ele produz um produto, ele desenvolve um processo. E isso é muito interessante. E as MEIDs, né? As MEIDs são materiais autorais digitais educacionais. Eles seguem uma linha de raciocínio, né? De criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação. Pode ser realizado sozinho ou em grupo, né? Ele pode ser um processo ou um produto de ensino, pode estar ou não conectado à internet. Que no caso aqui das MEIDs são os vídeos. E a metodologia. A metodologia, ela trata-se de um estudo de caso que vai acontecer, né, com essa turma de 5º ano. Esse estudo de caso, ele busca analisar um fenômeno contemporâneo, né, que é isso que eu pretendo desenvolver nessa pesquisa. É importante ressaltar que esse trabalho, ele já passou, né, pelo Comitê de Ética em Pesquisa e já foi aprovado. A unidade de análise são 11 sujeitos, divididos em 5 grupos, eles estão dispostos em 5 grupos. Esses 11 sujeitos, eles estão cursando o 5º ano,
os anos iniciais, na Escola Educasesc de Sobral, Ceará, a escola que eu trabalho desde 2019. Então, desde o início eu queria alguma coisa na minha escola, com alguma turma minha, né? Então, eu escolhi essa turma aqui, essa vai ser a minha unidade de análise. A pesquisa está concebida em 3 etapas: planejamento, coleta e análise de dados, sendo que nesse planejamento são os materiais, os documentos, né? Todo esse levantamento que é necessário para conduzir a pesquisa. A coleta, ela vai ocorrer por meio de questionários. Serão 3 questionários: questionário de sondagem, questionário intermediário e questionário de avaliação. Todos eles estão divididos em 3 blocos. Só o questionário de sondagem que tem um bloco a mais, que é o questionário personográfico, porque ele vai buscar algumas questões pessoais dos alunos. Então, só é necessário fazer uma vez. Os outros estão dentro dessa organização de audição, leitura e escrita. Né? 5 questões de audição, 5 de leitura e 5 de escrita, respectivamente. Então, eles vão responder esses questionários para a gente ir fazendo a avaliação no decorrer da pesquisa. E as sequências didáticas, elas estão pautadas nos princípios programáticos ausubelianos. Ela é composta de 11 aulas, com média de 45 minutos cada. Então, acredito que é tempo mais do que suficiente. São 3 aulas semanais que eu tenho lá, cada uma de 45 minutos. A aula 1 é a captação dos conhecimentos prévios por meio de questionário de sondagem. Vai ser a aplicação desse questionário. Aula 2 vai ser um desenvolvimento de diálogo de comunicação utilizando o relógio para representar uma situação no tempo. No caso aqui, é a diferenciação progressiva, que é um dos princípios programáticos do Ausubel, né? Então, aqui vai ser mais fácil partir do geral para o específico, tá certo? Então, horas, minutos, segundos. E aí, cada grupo vai ter o seu tema, vai ter a sua temática, tá certo? A aula 3 vai ser a gravação do conteúdo produzido na aula 2. Então, aquele diálogo que nós fizemos na aula 2 vai ser gravado. Na aula 4, a gente vai retomar esse diálogo, mas vai fazer o processo inverso. Ao invés da gente partir do geral para o específico, a gente vai partir do específico para o geral, que é mais fácil para o aluno. Depois, vamos fazer a gravação novamente. Na aula 6, a aplicação do questionário intermediário. Na aula 7, nessa organização sequencial, é muito pontuado na teoria essa produção de mapas conceituais. Então, nós também vamos produzir um mapa conceitual, mas utilizando esse software, o CMap Tools. A aula 8 vai ser a gravação dos mapas conceituais produzidos. A aula 9 e a aula 10, eu achei elas muito importantes e bem criativas. Na elaboração, vai ser elaborado 5 perguntas, terminamos todas as gravações. Então, cada equipe vai elaborar 5 perguntas a serem respondidas por cada grupo. Então, cada grupo ele vai gravar um vídeo com as perguntas e as respostas. E aí, terminadas essas gravações, os grupos vão mudar as temáticas e vão assistir às aulas 2 e 4, que foram as primeiras que nós fizemos lá. Em seguida, ele vai responder as perguntas propostas no vídeo da aula 9 e vai conferir as respostas. Para quê? Para a gente saber se realmente houve uma aprendizagem, né? Para a gente ter essa certeza. Ao final, é aplicado o questionário de avaliação, na aula 11. Na metodologia, também é importante frisar que trata-se de uma análise textual discursiva. Esse procedimento ele vai transitar entre a análise do conteúdo e a análise do discurso. Está disposto em 5 etapas: unitarização, categorização, descrição, interpretação e argumentação. E trata-se de uma triangulação metodológica, ou seja, o primeiro questionário vai ser comparado com o segundo com o terceiro, e assim fazendo essa triangulação. O produto, né, é uma sequência didática que vai estar disposta em um site específico, lá no Google Sites, tá certo? Ele tem 6 páginas até agora. A primeira página é a página de boas-vindas, né, explanação. A página 2, exposição dessa trilha metodológica, que eu acabei de falar. A aula 3, a apresentação dos questionários utilizados. A aula 4, a apresentação dos recursos audiovisuais produzidos. A 5, são os links gerados dos vídeos gravados. Né? Vai ter um canal específico no YouTube para a gente colocar lá todos esses vídeos.
E a aula 6 são produções científicas, né, sobre o tema e produções de outros autores relacionados com o tema. Esse aqui é o produto, tá? É um site. Essa figura 1 é a página principal e a figura 2 são os elementos da tela da página principal também, da tela 2. Os resultados parciais de discussões preliminares. O uso de materiais audiovisuais para o ensino de língua inglesa. É uma RSL produzida no semestre passado, a disciplina do professor Herbert. Índice de Oportunidades Educacionais, que é o IOEB. Um estudo de desempenho da política pública de São Brás, Ceará, também produzido na disciplina do professor Herbert. As aprendizagens significativas integradas às tecnologias digitais para o ensino de inglês. Uma RSL feita na disciplina do professor Edgar. E participação no grupo de pesquisa da tecnodocência, integração entre docência e tecnologias digitais. O cronograma ele ficou um pouquinho grande, um pouquinho extenso, então eu dividi ele em 2 lâminas, porque tem todas as aulas, todas as aplicações dos questionários e também a análise de dados. As referências. Muitas referências, na verdade. E estou aberta agora às contribuições, às dúvidas, às colocações. Tá ótimo, Andressa. Muito obrigada, viu, pela sua apresentação, muito boa. Né? E eu vou fazer uma pequena inversão agora na chamada das pessoas da banca. Vou pedir licença ao professor Melo Júnior, porque ele é da banca externa, mas eu gostaria de chamar primeiro a professora Ana Paula para falar, tá certo? Eu espero que não tenha nenhum problema, Melo. Então, professora... Sem problema. Pronto, muito obrigada, viu? Vou chamar então a professora Ana Paula. Por favor, professora, suas contribuições são muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, professora Luciana. Eu que agradeço pela confiança, né, pelo convite aí para participar desse momento tão importante na trajetória acadêmica da Andressa. Obrigada a Andressa também, né, pelo convite gentil e amoroso que ela fez. Então, muito boa tarde aos demais colegas da banca, aos participantes. E, Andressa, eu vou fazer aqui as minhas contribuições, né, as minhas considerações. E já de antemão lhe digo que o trabalho escrito, que eu fiz algumas correções e sugestões, eu vou lhe passar logo em seguida que eu concluir aqui a minha fala, certo? Bom, primeiro falar sobre a sua apresentação oral, né? Foi muito boa, você se expressa muito bem, com tranquilidade, nem parece que está nervosa, como você disse no início, né? Muito tranquila, muito segura, fala de um lugar de professora, né? De que sabe do que está falando e de forma muito assertiva, coloca aí a sua intenção de pesquisa e todos os procedimentos que você, né, pretende abordar. Então, sobre sua apresentação oral, achei muito boa e você está de parabéns. Agora vamos falar um pouquinho do trabalho escrito, né, dessa caminhada que a gente vem junto, aí, até mesmo dentro da disciplina de metodologia. Eu fiz aqui algumas incursões no seu trabalho e vou começar, né, assim, desde o iniciozinho aqui do resumo, apontando aqui algumas coisas. Eu fiz algumas sugestões textuais, né? Porque aqui no resumo você precisa colocar o objetivo da pesquisa logo, né? Aqui de cara, porque é um elemento que não pode faltar no resumo, né? E aí eu senti aqui uma faltazinha do objetivo de forma mais clara, certo? E aí, então eu coloquei aqui, para você ver depois com a Luciana a localização que eu estou sugerindo. Aqui na introdução, gostei bastante da forma como vocês optaram, né, por apresentar a introdução, primeiro a sua
experiência aí na docência, toda a sua trajetória acadêmica que vem dando, né, dando pano de fundo para as suas argumentações em seguida. Aí senti falta aqui na página 15 que você não colocou a sua atuação no SESC. Né? Eu só percebi que você é professora do SESC na sua fala, porque até lá na metodologia, quando você fala que vai atuar em uma turminha de 5º ano, eu até perguntei, né? Essa turma é sua? Você é professora dessa turma? Porque até então eu não tinha... Deixar mais explícito, né, professora? Assim, aqui mesmo na introdução, né, você já precisa dizer aqui que tem essa experiência no SESC, certo? Aí, uma coisinha que sempre você coloca e que não existe essa nomenclatura é ensino fundamental 1 e 2. Aí todos eu corrigi, anos finais e anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, né? Pronto. Lá nos objetivos eu fiz a correção, mas eu acho que ficou algum perdido no meio do texto. Ficou, mas eu já fiz a correção aqui, certo? Aí na página 16, Andressa, depois que você expõe a problemática, certo? Você fala que da dificuldade da escola em incentivar, né, essa aprendizagem uma perspectiva mais significativa e menos mecânica, que aí eu entendo que todo o pano de fundo, todo o cenário que você expõe, aí depois disso você já coloca como é que o trabalho está organizado, né? Então faltou aqui você fazer uma breve discussão sobre o seu objeto de pesquisa, que é a aprendizagem das horas em inglês, numa perspectiva de aprendizagem significativa, certo? Você fala brevemente isso, eu até coloquei aqui o lugar que eu acho que caberia essa breve discussão, sabe? Porque eu sei que você coloca isso lá na justificativa de uma forma bem mais ampla, mas aqui ficou um gap, né? Você fala da problemática, aí bufo, vem e diz como o trabalho está organizado. Então, falta alguma coisa, o olhar do leitor aqui, ele vai identificar essa lacuna. E depois que você fizer essa breve discussão sobre o seu objeto de pesquisa, né, você coloca a pergunta norteadora. Aí sim, depois disso, você vem com o bloco, né, de como o trabalho está organizado. Aí, para mim, fecha com chave de ouro aí, né, a parte da introdução. Sua justificativa também está muito bem escrita, bem colocada, né? Você expõe aqui, faz um estado da arte, das pesquisas que já existem, coloca autores fundantes aqui na sua proposta, achei muito, muito bacana. E vem, né, para os objetivos. Aí nos objetivos, Andressa, depois você senta com a Luciana, né, para ver a pertinência dessas sugestões que eu coloquei. Você colocou no objetivo geral descrever, né, como os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental aprendem o conceito de tempo em inglês. Aí, pelo que você quer fazer, lá na metodologia, né, eu percebi que descrever é muito pouco do seu objetivo geral. É por isso que eu sugeri aqui compreender, porque na verdade você vai descrever e vai também fazer as suas considerações, as suas análises, partindo das teorias que fundamentam o seu trabalho, né? Então, na verdade, é mais um exercício de compreensão de como esses alunos aprendem do que, na verdade, apenas um nível descritivo. Né? Então, eu entendo que a sua pesquisa vai ganhar mais ainda qualidade se a gente colocar aqui um verbo mais significativo aí do ponto de vista do que você quer fazer. Por isso que eu sugeri o compreender. Aí, nos objetivos específicos, o primeiro ok, o segundo ok. Mas aí eu acho que falta um terceiro, que é justamente entre o primeiro e o segundo. Aí vocês veem a pertinência, olha, porque primeiro você diz verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos, beleza. E depois comparar.
Mas aí faltou a parte que você diz lá na metodologia que vai elaborar e aplicar sequências didáticas, né? Então, eu acho que esse é o objetivo específico, ele precisa estar aqui no meio desses dois. Você primeiro verifica os conhecimentos prévios, faz esse diagnóstico, esse levantamento. A partir do que você coleta e vê na realidade, você vai elaborar e aplicar sequências didáticas sobre o conceito de tempo em inglês, pautado na teoria da aprendizagem significativa. Essa é a cereja do bolo, né, da sua pesquisa. E depois dessa aplicação, você compara os conhecimentos que eles, né, tiveram antes, que você já tem os dados, com uma outra avaliação que você vai fazer pós a vivência com as sequências didáticas. Né? Assim eu entendo que é o desenho do que você quer fazer. Bom, aí vem o capítulo teórico, que também está muito bom. Eu coloquei aqui verificar as minhas sugestões lá no trabalho da disciplina, que eu acho que você não chegou a incorporar aqui tudo, né? Porque teve que entregar antes, eu lembro. Não deu tempo, professora. Mas eu deixei guardadinho, viu? Aí você só pega aqui para colocar um parágrafozinho inicial, apresentando o capítulo, né? Rever aquelas coisas como faz os tópicos, os subtópicos, enfim. Mas o conteúdo do capítulo, né, na minha avaliação, está muito bom. Você soube colocar aqui de forma bem objetiva, assim, os fundamentos teóricos que você vai utilizar, né? Os recursos que você acredita que vão ser necessários para que você possa desenvolver toda a sua ação de intervenção. E a gente chega agora na metodologia, que é a parte que eu vou, né, perguntar mais aqui. Bom, a primeira coisa, quando você diz aqui que o tipo de pesquisa é o estudo de caso, eu coloquei aqui uma interrogação, né? Será, Andressa, que é um estudo de caso e não uma pesquisa-intervenção? Já que é você quem vai aplicar sequências didáticas, pelo que eu entendi, você é a professora da turma, você vai fazer a aplicação, né, das sequências, você vai fazer o diagnóstico e depois vai aplicar um outro instrumento pós sequências didáticas para fazer essa comparação. Então, eu fiquei me perguntando se a pesquisa não é mais uma pesquisa-intervenção, sabe? Aí você vê depois aí com a Luciana, né, o que é que mais se adequa ao que você está pretendendo fazer. Aí aqui, no terceiro parágrafo, que você diz assim, a unidade de análise é composta pela turma do 5º ano. Aí eu perguntei, né, você é a professora dessa turma, mas você já disse na sua apresentação oral e precisa estar aqui também, né, que essa turma é uma turma em que você atua como docente, tem que deixar bem claro isso daqui para o leitor. Aí lá, na próxima página, quando diz assim, na segunda etapa é realizada a coleta de dados em 3 fases, né, dos conhecimentos prévios, e em seguida a coleta intermediária, apresentando quais conhecimentos foram ancorados ao conhecimento inicial e, por fim, a coleta final, comparando. Aí eu coloquei aqui rever, porque para mim não ficou claro que essa coleta intermediária, que, na minha opinião, eu acho que a fase 2 seria a intervenção, a aplicação das sequências didáticas que você vai elaborar de acordo com... Porque no meio no meio da sequência é uma segunda aplicação, Certo. que é a intermediária. Pronto. Então tem que deixar claro aqui, porque pelo texto que está aqui escrito, eu não entendi dessa forma, mas eu marquei aqui para você rever. Tá bom. Certo? Aí a gente vem agora para quando você diz, vai assim, aí você vem na aula 3, aí você vai colocando aula 1, aula 2, aula 3. Aí eu pergunto, é você quem vai aplicar as sequências didáticas? Porque também não está claro
quem é e que momento essas sequências didáticas vão ser aplicadas e se as sequências didáticas são em cada uma dessas aulas. Você vai fazer uma sequência didática para cada aula ou vai fazer uma sequência com vários módulos, né? Tem que ver qual é o formato aí da sequência didática que você vai optar, né? E aí eu vi que você coloca aula 11, até aula 11, que é a aplicação do questionário de avaliação final, né? Que você vai obter aquelas informações para comparar. E aí eu pondero aqui, você vai utilizar 11 aulas, né? Será que vai ser possível isso? Porque já existe um conteúdo programático estabelecido para a turma na escola. E aí eu pergunto, você tem autonomia para alterar esse conteúdo programático e inserir em 11 aulas, né, um conteúdo que serve a sua pesquisa pessoal? Né? Então tem que ter muito cuidado isso, que é um aspecto ético. Precisa ser... Mas esse conteúdo é um conteúdo que eles realmente veem no 5º ano. Né? Semanalmente eu tenho 3 aulas. Uhum. Então, eu acho que é aula que às vezes falta até o que repassar para eles. Então, eu acredito que tem o 2º semestre aí todinho para a gente fazer isso. Eu acredito que dentro da própria disposição das aulas, dê tempo para realizar. E eu também já conversei com a escola, com os professores, com a direção. E já está tudo organizado. O laboratório de informática já está à minha disposição para isso. Eles disseram, só você me falar o dia que dá certo. Né? Então, assim, como é um conteúdo que eles também já vão fazer, já vão estudar no próximo semestre, já vai aí casando aí tudo isso dentro das próprias aulas. Pois é muito importante que você deixe isso aqui bem claro, Andressa, certo? Para não pairar dúvidas, né? Porque é importante que você coloque que a escola já aceitou esse formato, que dentro do planejamento do conteúdo programático dessa turma já está incluído esse conteúdo e que ele pode ser, sim, distribuído nessas aulas sem causar prejuízo aos demais conteúdos. Então, você precisa deixar isso muito claro, porque é um aspecto importante que pode vir a ser questionado, né? A sua pesquisa. A pessoa pode dizer assim, ela quer fazer aqui, aplicar só a pesquisa dela e aí o resto dos conteúdos. E as aulas, né? E o conteúdo, como é que vai ficar? Exatamente. Eu entendi. Então, tem que deixar aqui bem claro. Aí, você termina aqui, né? A parte da metodologia, tem umas considerações que eu coloquei aqui em vermelho, que depois você vê se tem pertinência também de acatar, mas são coisas pontuais, né? Os resultados parciais e discussões preliminares também você já fez bastante coisa nesses 2 semestres, né? Está de parabéns, assim, o seu envolvimento com a pós-graduação, é isso mesmo, a gente precisa de pessoas que estejam bem dispostas a assumir esse desafio de um mestrado, que não é fácil para quem trabalha, né, para quem já tem outras atividades, e você conseguir fazer artigo, publicar e dar conta das disciplinas, isso é uma coisa realmente louvável e que precisa ser destacada aqui no seu trabalho. E, por fim, você coloca aqui como seu produto educacional, pelo que eu entendi, vai ser um site, né, que vai trazer esse conteúdo, você coloca até como projeto, né, o projeto sobre o tempo em inglês, né. Eu entendi que vai ser um site em que o professor, os alunos vão poder navegar e vão poder usufruir dos conhecimentos que você vai colocar aqui, advindos da aplicação da sua pesquisa. Então, na verdade, o produto é a trilha metodológica, né, que vai estar disponível em um site. Certo. Tá. Aí essa trilha metodológica vem das sequências didáticas, né? Que você vai aplicar. Certo. Ok. Então, tudo bem, eu entendi aqui a proposta do produto também, acho que só precisa ficar também mais claro do que é, na verdade, aqui, né? E
No mais, Andressa, parabéns, né, pela sua qualificação. Para mim, o seu projeto está apto a passar por essa fase, né? Tudo que eu disse aqui não desmerece em nada a qualidade e o valor que o seu trabalho, a sua proposta traz, certo? Então, você e a professora Luciana estão realmente de parabéns pela proposta aí que trazem aí para fortalecer o nosso mestrado. Parabéns e qualquer dúvida, eu estou também à disposição de vocês. Muito obrigada, professora. Ô, professora Ana Paula, muito obrigada. É sempre muito bom tê-la na banca, porque faz um raio-x do trabalho e é muito bom, né, a gente ter esse feedback, porque não só quem escreve cansa, mas quem está acompanhando cansa também, no sentido da gente não conseguir mais enxergar, né, o que precisa melhorar. Então esse olhar, né, de fora é muito importante. E esse raio-x que você faz do trabalho, eu acho assim fantástico. Muito obrigada por todas as considerações. Estou à disposição, Luciana. Obrigada pela participação. Eu gostaria então de convidar o professor Melo Júnior. Professor, a sua contribuição vai ser maravilhosa, principalmente no campo das mídias, né, que vai poder ajudar a gente a pensar melhor essas gravações de videoaulas aí que a gente de audiovisual que a gente está pensando em fazer. Boa tarde, estão me escutando? Sim, bem claro. Sim. Pronto, ótimo. Inicialmente eu quero agradecer à professora Luciana, à Andressa. Que bom que estou aqui participando de uma banca de qualificação com vocês, o professor Robson, né? Grande amigo. E gostei muito também das considerações da professora Ana Paula. Ainda bem que eu não fui o primeiro, né? Tinha muita coisa aqui que era parecida, mas tem muito mais do que eu anotei, que bom, né? E aí, vamos lá. Antes de começar, eu sou mais ou menos como a Andressa, eu gosto de contextualizar, né? E aí, que bom, bora lá. Esse projeto em particular foi muito interessante para mim, porque ele me ajudou bastante a lembrar algumas coisas. Uma delas foi o projeto AVAL, que era Ambientes Virtuais para Aprendizagem de Línguas, de 1998, que foi o projeto do meu mestrado. O meu mestrado era sobre realidade virtual para a educação como um todo, mas o projeto que acabou financiando, né, o trabalho foi específico para línguas. Era engraçado que, enquanto eu estava lendo aqui, só se lembrava das coisas que aconteciam, particularmente da conversa que eu tive com algumas pessoas, principalmente uma empresa aqui de Fortaleza, que disse: olha, o grande problema do ensino de línguas aqui é processamento de linguagem. Processamento de linguagem, a máquina tem que identificar o que a pessoa está falando, senão não dá para entender nada, etc, etc. E é interessante porque você fala um paralelo: eu não preciso da máquina. E que bom que eu não preciso da máquina. A máquina é só um instrumento, ela não é a coisa que julga, né? E que bom que esse é o posicionamento, né? Era o nosso posicionamento na época e lógico, continua até hoje, né? Uma outra coisa que eu me lembrei muito foi do SBIR de Florianópolis, que a gente viajou. Foi lá que eu conversei com a professora Luciana durante um monte de tempo, porque ela foi apresentar um trabalho que era sobre Ausubel. Eu não conhecia Ausubel, na verdade eu ajudei a escrever um artigo sobre um app de matemática que trabalhava a aprendizagem significativa, mas a gente passou um tempão lá conversando e que bom que isso aconteceu, né? E aí, vamos lá. Com relação ao texto como um todo, eu tenho um conjunto de anotações, depois eu encaminho diretamente para você, mas vamos a eles aqui. Assim, eu gostei muito, ele é muito fluido, né? Ele tem poucos problemas de escrita, tem algumas coisas que a gente anotou aqui no doc. É bom, inclusive, quando a gente recebe o doc e não PDF, que você pode fazer as alterações, deixa lá tudo marcadinho, não tem problema, né? E gostei muito dessa introdução, porque ela torna, além de tornar pessoal, ela mostra o grau de envolvimento do aluno para com o seu trabalho. Isso é essencial. Toda vez que eu oriento qualquer aluno, diz: olha, vá fazer algo sobre o que você gosta, né? Não é algo sobre o que o seu orientador pedir, é sobre o que você gosta, né? E é esse note-se bem que é o que está acontecendo. Que bom também. Vamos a algumas observações, vou ser rápido e pontual, mas depois a gente pode se estender, tá? Primeiro, destacar como o audiovisual é empregado já no resumo. Eu li o resumo assim: sim, o audiovisual está aí, mas o que vai ser feito? Depois é que você lê, eles vão gravar vídeos, vão disponibilizar no YouTube, vai ter um site, tem um monte de coisas que envolve o audiovisual. Então, deixar isso logo claro, logo no resumo, né, para evitar que a pessoa descubra o depois.
Uma coisa importante também é incluir já na introdução uma formalização do que seria o recurso audiovisual. Audiovisual é lógico que é o filme, é lógico não, vai depender do autor, inclusive. Né? E aí tem essa formalização, mas ela ocorre depois. Então, assim, coloca rapidamente na introdução, considerando aqui audiovisual como trechos de vídeo que serão colocados no YouTube, aí tudo bem. Né? Por quê? Porque você tem um conjunto de características que, inclusive, são citadas depois, que mudam de autor para autor. Né? A questão da sincronização, a questão do controle, a questão da interação, que é muito importante. Alguns autores vão dizer que sim, existe audiovisual interativo, outros vão dizer que não deveria existir, a classe de interação já vai descampa para outro aspecto da mídia e tudo mais. Né? E aí também as classes específicas de vídeo, a videoaula, o filme e tudo mais. E aí eu comecei a ficar meio misturado, porque depois você cita, no meio do trabalho, o blog, o jogo, que não são eminentemente ferramentas de audiovisual, mas que usam elementos do audiovisual. Né? Então, já formalizar desde o começo já ajuda bastante na compreensão como um todo. E aí, quando eu falei do blog, do jogo, é porque são só trabalhos relacionados, que tem algum tipo de relação, não direta, né? Mas que são interessantes, são trabalhos, né, que mostram os resultados. Então, levar aí por esse caminho para evitar problemas de compreensão. Na página 21, tem assim, Neves, 2013, página 109, contribui ao afirmar que os materiais audiovisuais são ferramentas pedagógicas eficazes pelo fato de possuírem impactos motivacionais e afetivos que facilitam o processo de aprendizagem. Ok, mas explicar e exemplificar por quê? Né? Muitas vezes a gente usa os autores da citação, assim, tudo bem, mas isso não te livra das explicações. Mas é só ler no original. Não, mas calma, né? A gente pode arranjar contrapontos rapidamente para esse tipo de colocação. Mas tem coisas muito importantes aí, que é o impacto motivacional e o afetivo, que é essencial, particularmente para o público-alvo com o qual você está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, aí tudo bem. E aí pode até citar o YouTube, pode citar... Pode citar até um exemplo da minha própria vivência, né? Com certeza, né? Eu tenho uma filha que completou 10 anos agora, e aí ela é apaixonada por audiovisual, ela edita vídeos para poder a minha esposa usar em sala de aula, então assim, eu via muito a Isabelle aqui, né? Que a minha filha eles gostam muito disso, eles chegam e falam que são mini blogueiros. Exatamente. Eles adoram. Então é aproveitar aí, né? E focar bem nessa questão motivacional e afetiva. Na página 21, você fala do Glauda 2017, o trabalho, mas não cita como é que era feito o vídeo naquele momento. Né? É um trabalho de 2017, a gente sabe que em 2017 tem toda uma questão de transição da filmadora para o celular, e só são 5 anos atrás, mas já é na época que as pessoas começaram a usar realmente, um começou a morrer, o outro começou a se sobressair, eu não vou chamar de crianças, né? Mas essas pessoas de 9, 10 anos começaram a ter acesso a apps em particular que auxiliam muito a edição, né? Então não preciso mais usar um Premiere, um Final Cut, nada muito específico, muito complexo. Eu consigo fazer a edição rapidamente usando um celular a partir mais ou menos dessa época. Então seria interessante discutir. E aí tem uma variável que ela é complicada em português, que normalmente a gente chama ou de encantamento ou de ineditismo. Que é aquela ideia de que a primeira vez que você faz alguma coisa, aquilo é mágico, é maravilhoso. A segunda vez já é diferente. A terceira já vai se perdendo um pouco, né? Mas que as gerações encaram isso de forma muito diferente. O caso clássico, né, os irmãos Lumière, quando gravam o trem chegando na estação, e as pessoas nunca tinham visto nada muito parecido com aquilo, então saem correndo da frente do trem durante a projeção. Hoje seria impensável esse tipo de coisa, mas é o que acontece ainda hoje com tecnologia. Né? Em particular, como eu já falei, a minha área inicial é realidade virtual, isso é muito comum em realidade virtual. A realidade virtual dos anos 60, né? Começa a se popularizar nos anos 80,
80 e com a NASA gastando muito dinheiro. E mesmo hoje as pessoas ficam maravilhadas, tem todo esse hype do metaverso e tudo mais. Será que é tudo isso mesmo, né? Mas é para gerações. Assim, a geração nem conhecia, um negócio bem antigo, mas nem conhecia, né? Então, assim, o vídeo meio que acontece isso. Eu lembro quando eu era criança, eu fiquei maravilhado, porque eu fui para uma aula da minha mãe, ela estava fazendo faculdade, e lá estavam passando umas videoaulas, que era fantástico para aquela época. Depois o governo do estado usou isso, e aí meio que caiu em desuso, depois voltou, depois veio o YouTube, ou seja, é uma coisa meio cíclica essa ideia do encantamento. E essa é uma tecla que vale a pena ser batida várias vezes, essa questão do celular, da filmadora. Mas o celular é muito mais prático que a filmadora. Mas na época a filmadora era muito mais tecnológica, era impressionante, né? Então, toda essa discussão, só para poder dizer, diz como é que o Galdo usava em 2017, como é que usava antes, como é que usava depois, como é que se encanta esse tipo de público, né? Independente, inclusive, da faixa etária, né? Como é que algo é revisto, visto e revisto várias vezes, usando essas variáveis aí, ou normalmente, ou encantamento ou ineditismo, você escolhe qual dos dois termos usar e quais autores trabalhar. Aí depois eu já vou pular, né, bastante lá para seção 4 e seção 5, porque eu achei esquisito o modo como ela foi dividida. Eu entendo, mas talvez usar o modelo clássico de fundamentação teórica e trabalho relacionado seja até mais simples para você. Eu entendo que já são protocapítulos, né? Mas na seção 4 tem a proposta metodológica para ensino de língua inglesa. E lá no meio tem a 4.1, que é a compreensão das horas do inglês britânico em relação ao inglês norte-americano. Ficou esquisito a construção, porque é algo grande e tem um pedaço pequeno, só que o algo grande já tem uma parte de trabalhos relacionados pelo meio do caminho. E no 4.1 ficou só 4.1. É estranho, porque não tem 4.2. É muito comum a gente ter pelo menos 2 subseções dentro de uma grande seção. No 5, você tem múltiplos olhares sobre ensino de língua inglesa, teoria, método e conceito. Mas lá dentro você tem novas construções que não têm ligação tão direta, né? Tem o 5.1, que é o audiovisual, o 5.2, que é a teoria da aprendizagem significativa, e o 5.3, que é a tecnociência e materiais autorais digitais educacionais. Se tudo tivesse relacionado diretamente ao ensino de língua inglesa, ok, mas nem tudo está tão diretamente. Eu sei que tem as aplicações, mas nem tudo está tão diretamente. Então, talvez fazer a divisão aí numa fundamentação teórica que fala sobre o ensino de língua inglesa, a língua inglesa, questões da língua inglesa, exemplificando com o tempo, o ensino da língua inglesa, a aprendizagem significativa, o audiovisual, todos separadinhos dentro de uma fundamentação teórica, talvez seja mais fácil. E os trabalhos relacionados, diretamente, né, ligados a essa quebra, também destacar, por exemplo, os que são colocados na introdução, e depois são os colocados no capítulo 4, e depois os diretamente relacionados como um complemento. Assim, Gualdo usou esse tipo de trabalho, não sei quem mais usou, e não sei quem mais usou, especificamente para inglês, e aí fazer até um comparativo rápido do que funciona e do que não funciona. A gente sempre exalta, lógico, nossos autores, mas também tem que mostrar a parte que não funcionou e por quê? Porque para se aproveitar desse que não funcionou e tentar ir além, né? Normalmente são os trabalhos futuros dos artigos ou das dissertações e teses que a gente lê. Então, vai citando aqui para no final dizer assim, olha, tá vendo como o meu trabalho é realmente importante? Um monte de gente tentou fazer, nem todo mundo conseguiu, e eu estou tentando ir além, né? Então, deixa isso bem claro no meio do texto. Mais um salto, a gente vai para a página 41, e é uma coisa bem numérica, que eu não entendi, porque assim, na página 41 diz assim, são 12 alunos, tá? E aí tem lá, de 9 a 10 anos, etc. Mas, na página 16, diz que são 11 alunos, né? Bem antes. E aí que são 4 grupos de 2 e um de 3. E aí fica a dúvida, são 12 alunos ou são... É porque são 11, na verdade. Aí... No meio desse decorrer entrou um, mas ele saiu. Então, aí eu lembro que eu alterei em algum momento, mas aí eu não lembrei de tirar. De tirar. Então. E aí quando vai o texto, depois que eu vi, eu disse, meu Deus, eu não mudei isso aqui, eu não mudei aquela outra coisa. Não. Depois que a gente lê tudo de novo, a gente vê. Gente, tanto de coisa que eu não alterei, mas são 11. São 11. Aí são 2 pares, né, duplas, e um grupo vai ficar com 3 alunos. Com 3. Não, então para só fazer esse ajuste aí, tá? Só um pequeno ajuste mesmo que
já teve outra coisa que eu identifiquei, enfim, a gente vai vendo tudo de novo, porque a gente cansa de ler aquele texto. O meu orientador sempre diz assim, olha, vai ter um momento que você vai parar de ler. Porque ele é importante, né? Porque você vai encontrar alguma coisa que podia ser assim, assada, mas algum dia vai ter que parar de ler. Inclusive para as correções finais. Algum dia você tem que parar de fazer as correções finais. Por quê? Porque sempre vai aparecer alguma coisa. Então, até aquele momento que você pare, ok, faz parte. E aí, talvez uma opção também é deixar isso também explícito na metodologia, porque isso é colocada a questão dos grupos e tudo mais lá na introdução, mas depois na metodologia só tem a citação direta do número de participantes, mas não fala de novo dos grupos. E aí, sabe que até acabou criando um problema de compreensão meu, porque tá grupos de alunos lá no começo, depois grupos de disciplinas lá no final. Então eu fiquei indo e voltando. Como é que era grupo mesmo? Que foi até uma busca que eu fui fazendo no meio do texto. E aí talvez até, sei lá, não sei, usar algum adjetivo para um, né, e outro para outro, para não ter problema. Por causa do grupo, porque provavelmente isso tudo vai compor-se a metodologia. Depois, na página 42, vai ter escrito assim, de um questionário individual contendo X questões. Aí eu sei que é só trocar esse X pela provável quantidade de questões. Foi que eu esqueci de alterar também, de depois. Pronto, e aí já citar o apêndice nominalmente no texto, né? Você vê apêndice e tal, né, que já tem lá. Então já coloca também, né? E aí não tem problema, né? Porque qualquer figura, apêndice, anexo, o que for, tabela, gráfico, o que tiver tem que estar citado no texto para evitar problemas. Tá bom. Então já coloca lá também. E aí depois no apêndice, tá aqui, ó, tá aqui o questionário já montado, com essas questões, então já pode fazer citação sem maiores problemas. Na página 42 tem assim, aula 2, a atividade aqui proposta é que cada grupo desenvolva um diálogo de comunicação utilizando um relógio para apresentar uma situação no tempo. E aí eu fiquei pensando assim, como? Né? De novo, pode exemplificar. Por exemplo, eles podem perguntar que horas são, e aí um responde, outro coloca, entendeu? Só para poder ficar fácil. Assim, mas isso é cercear a criatividade do leitor. Não, isso é mostrar, né, como é uma ou algumas das possibilidades. Então, exemplos sempre são interessantes, inclusive do ponto de vista didático. Você, como professor, sabe muito bem disso. Então, coloca lá, por exemplo, né? Coloca, e aí simplifica a construção. Destacar o uso de celular e possíveis aplicativos específicos. Por exemplo, 9 a 10 anos. Você cita, né, os MapTools, mas, por exemplo, os alunos que estão participando, eles já têm acesso a alguma ferramenta? Provavelmente sim. Né? Eles não usam só a parte de captura do celular. Eles fazem a edição. Então, incluir lá, por exemplo, como, de novo, exemplo, né? Por exemplo, software tal, né, ajudando, auxiliando na edição, no corte, no que for. Aí na página 33, aí eu fiquei com medo, e eu entendo, né? Mas na 33 você diz que o Moleta 2019 diz para utilizar um microfone externo para captar o áudio da cena. A gente sabe que nem sempre isso é viável, né? Tem a questão de custo, tem a questão de uso, tem a questão de calibragem, um monte de coisa. Mas aí, já que citou lá no começo, pode dizer assim, vai considerar, não vai considerar, vai tentar usar, os alunos não usaram, entendeu? Só para poder evitar. E aí uma coisa que é engraçada também é que aparece moleto e moleta. Aí tem que só ajustar. Aí, porque desculpa, moleta e maleta. Moleta mesmo, porque às vezes a gente coloca o próprio, acho que foi o próprio Google Docs que fez a correção. E aí eu tinha visto, e no primeiro que eu vi, eu retornei e ajeitei. Só que no outro, eu acredito que eu não tenha visto. E aí ele mesmo corrigiu. Não, pois é só ajustar. Então, depois fui olhar lá na referência, depois fui olhar na internet para ver. Pois é, que é moleta, né? E aí tá, no 32 tá moleta, no 33 tá maleta. Então, só ajustar aí também. E aí, uma outra dúvida que o próprio moleta trabalha. Vai ser dado algum tipo de treinamento aos alunos ou vai deixar com o conhecimento que já tem? As duas possibilidades são interessantes, né? Pode ser dado, porque Moleta diz que tem que dar, e não precisa ser dado, porque Ausubel diz que tem que ser aproveitado, que já se sabe. Então, as duas possibilidades aí tem um modo aí para ser trabalhado, tá? Mas deixar isso um pouco explícito. Na 43, quando
CIMEP-TUS, colocar uma notinha de rodapé. O CIMEP-TUS é bastante conhecido, mas como a gente escreve para a posteridade, não pode ser que a pessoa não tenha a menor ideia do que é. Então, colocar uma notinha de rodapé com o endereço, por exemplo, do fabricante, da página direta da ferramenta, e aí não tem problema nenhum. Uma questão só de refinar, né? É um detalhe, mas é interessante. Como são muitas etapas, né? São 11 aulas, cada etapa tem ligações internas, né? Cria numa e usa na outra e faz referência. Talvez até criar um gráfico, um graphic abstract, um pipeline, alguma coisa só para mostrar. Você bate o olho assim, tá aqui, ó. Essa etapa aqui usa o resultado dessa aqui. Essa aqui, na verdade, trabalha assim, tá? Inclusive, pode ser um mapa conceitual, como, né, já é trabalhado esse modo explorando. Então, fica muito fácil. A etapa 1 é essa, a etapa 2 é essa, a etapa 3 é essa. Essas são as inter-relações, é aqui que puxa um recurso daqui, aqui que é criado, não sei o quê. Então, talvez uma figurinha ajude aí nas explicações. Desculpa. E aí, também, com relação a auxiliar explicações, empregar mais a ideia dos bullets, né? Os marcadores. Por exemplo, na página 44, assim, análise textual discursiva é composta por 5 etapas: unitarização, categorização, tal. Aí depois vem um parágrafo para cada uma delas. Podia colocar assim, análise contextual discursiva é composta por 5 etapas, 2 pontos: unitarização, categorização, descrição, né? Colocar bullets, marcador, e aí evita o problema. Isso é usado em outras partes do texto, então simplifica a leitura. Na 45 também, assim, o site está subdividido em 6 páginas. Aí começa, coloca lá apenas a relaçãozinha para não ficar muito grande o texto, ficar mais fácil e mais rápido para ser lido. Na 44, eu senti falta de onde é que os artigos foram submetidos. Isso é uma variável importante. A gente sabe, né, que, olha, a gente mandou para um evento importante, ou a gente mandou para uma publicação importante. Isso é essencial. Eu sei que foi para algo interessante, então coloca lá, né? Na 45, algo que é essencial. É explicar a participação do grupo tecnodocência. No trabalho você fala, né, mas o grupo especificamente, eu participei, eu estou participando da tecnodocência por causa disso, isso, aquilo. É uma frase, tá? Mas é importante exaltar, né, onde a gente está. Tá? Então, exalta lá, olha, eu estou participando da tecnodocência porque, como dito na sessão tal, isso aqui é muito importante, tem uma relação extremamente direta, então é importante se aprofundar, Eu entendo que acabou de passar de muito mais do que uma frase, mas exalte, né? Você está num local, num grupo muito importante, então aproveite, coloque isso aí, né? Aproveite o momento. Deixa eu pegar aqui, na 45, estamos acabando, tá? Dessa forma, foi delineada uma página no Google Sites. Aí eu fiquei até em dúvida assim, o site já foi criado, depois a gente entende que já. Então pode colocar a palavra já. Assim, dessa forma, já foi criado. Pronto, o já muda tudo. Então eu comecei a ler assim, já entende. Foi criado, né? Porque uma parte está no futuro e outra parte está no presente. Assim, já foi, o que está no futuro vai ser feito, mas a outra parte não, ela já foi feita. Então, é excelente, né? Aí pode até trocar, futuro e passado. Aí a pessoa entende, isso aqui já foi criado, isso aqui será criado, isso aqui já foi criado, isso aqui será criado. E aí uma outra dúvida, não para esse trabalho, mas uma questão importante. O site poderia ser criado pelos próprios alunos, não poderia? Depois? Ou antes poderia. Até? Né? E aí já pode. Já aproveita. Poderia não, ele pode. Pois e aí já aproveita também, né? Então, fica meta-trabalho, de certa forma, né? Criou da criação. Então, aproveita isso também. De novo, não necessariamente do seu trabalho, mas quem sabe para um trabalho futuro, para um colega que esteja entrando agora, né, para dar continuidade. Eu sei que esse trabalho vai ter continuidade, é um trabalho muito interessante, muito importante e com certeza, né, vai mudar cabeças por aí. É o que a gente está precisando, inclusive, né? Muita gente vai dizer assim, não, mas o audiovisual morreu, né? Não, mas o audiovisual renasceu e ele morreu de novo e renasceu de novo, assim como as tecnologias todas que a gente sem muitos problemas. O exemplo clássico é o podcast, né? Não, mas o rádio morreu, o rádio não serve mais para nada. Eu lembro que eu escrevi isso literalmente na minha dissertação há mais de 20 anos atrás. E hoje o podcast é o rádio,
né? E ele renasceu completamente para outro público, de outro modo, faz seu sucesso, exatamente. E fazendo muito sucesso, né? Inclusive. Com certeza. A mesma coisa para o audiovisual clássico, a mesma coisa para os jogos de tabuleiro, né, que tinham morrido por causa do videogame, né? E ressurgiram eternamente. Então, eternamente não, ressurgiram no momento, depois morre de novo, depois volta de novo. Então, aproveitar essa ideia do ciclo. Tá bom? Mas, e última observação, tira aquelas páginas que tem em branco lá no doc. E é isso. Tá? Mais uma vez, eu quero agradecer enormemente o convite de meus amigos, né? E dar os parabéns a esse trabalho. Obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada, professor Melo. Olha, eu sabia que viriam boas contribuições aí a respeito do audiovisual, que eu estava esperando. Foi ótimo, porque a gente eu anotei tudo aqui, a gente está gravando, então vamos revisitar esse vídeo assim sempre que for necessário, né, para a gente poder reescrever o trabalho. Mas tem um aspecto que você mencionou que eu acho super importante pontuar aqui, que é um certo ineditismo do trabalho da Andressa, porque a gente está trabalhando com a perspectiva dos princípios programáticos de Ausubel. Muitas vezes, quando o Ausubel é trabalhado, se pensa apenas na ideia dos conhecimentos prévios, mas a gente vai estar trabalhando com os princípios programáticos e é muito difícil encontrar trabalho sobre isso. Então, quando a gente não consegue trazer, né, esse feedback acadêmico, né, porque realmente não existem trabalhos onde as pessoas vão usar os princípios programáticos. A Andressa sofreu enormemente para fazer RSL sobre isso, né? Então, a gente não acha trabalhos que utilizam a teoria de Ausubel com essa profundidade para trabalhar com audiovisual, por exemplo, né? Então, é uma dificuldade a gente encontrar trabalhos e por isso a gente não tem resultados, né? São resultados novos que a gente vai conseguir na realidade, então fica um pouco difícil. E um outro aspecto que eu acho importante no trabalho da Andressa é que talvez isso não tenha ficado muito claro no texto e foi muito bom na hora que ela apresentou. Eu falei, vamos trabalhar isso no texto então, que é deixar bem claro que quem vai produzir os vídeos são os alunos. Eu acho que isso é muito importante, o que vai caracterizar bem a ideia de material autoral. Então, são eles que vão produzir os vídeos para que eles possam compreender melhor, né, os conteúdos que estão sendo trabalhados e a gente investigar até que ponto eles desenvolverem esses vídeos realmente vai auxiliar no processo de aprendizagem deles dentro dessa perspectiva ausubeliana, né? Então, eu acho que ela tem pano para manga aí para fazer um trabalho bem legal. Muito obrigada, professor Melo. E interessante também, professor, é porque eles vão observar o outro também, né? Produzindo aquele material no final. E às vezes a gente enquanto professor fala, explica, orienta, mas eles não compreendem. Mas quando um colega fala, quando um colega senta ali e explica, eles conseguem compreender. Então, eu acredito também que vai acontecer assim uma troca, né, nesse sentido aí. Né? Um vai observar o outro e vai ver o material do outro, o vídeo do outro, como foi que ele fez. Eu acho que aí vai haver uma construção bem bacana. Isso, muito bom. Professor Robson, então, gostaria agora da sua fala. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tenho certeza também que a sua leitura divergente vai ajudar a gente a pensar de uma maneira diferenciada esse trabalho, viu? Muito obrigada. Ora, tomara que corresponda. Bom, Lu, Melo, saudades. Ana Paula, bom saber que tu tá melhorando. Que legal, viu? Fico super feliz. Andressa, teu trabalho. E agora o mantra, né, da pandemia, né? O mantra acadêmico da pandemia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão, né? Sim, então sim. Pronto. Então, dito o mantra pandêmico, a gente segue adiante. Andressa, meu amor, obrigado pelo convite da Lu, seu, foi muito bacana, tá? E vamos nós aqui os dois. Se houvesse uma modificação nova na Bíblia, né, que o pessoal às vezes faz, eu vou, se tiver condições, puder sugerir, se não for presunção demais, deveria ter um versículo novo dito assim: nas bancas, os últimos trabalharão menos. Porque, assim, tem falas do Melo, falas da professora Ana, que eu tinha anotado aqui, e é ótimo, então eu vou pular tudo isso logo, tá certo? Então os últimos trabalharão menos. E funciona, legal.
Mas eu tenho coisas para tentar trocar contigo e a gente vê o que vocês acham depois, obviamente, né? O trabalho, para mim, eu já mandei para você, eu acho que é aprovadíssimo para seguir, eu acho muito legal, eu acho que vocês têm assim, uma coisa muito bacana na mão, que é o seguinte, vocês têm uma teoria, né? Vocês têm uma teoria cognitiva, né, e estão usando dessa teoria cognitiva para desenvolvimento de material, de repente um desenvolvimento de possibilidades didáticas, metodológicas e mesmo desenvolvimento de conteúdo. Então isso é muito legal. Tá certo? Isso é muito interessante. Vocês foram lá estudar, né? Puxa vida, como é que o Ausubel acredita que a aprendizagem desses conceitos vão se construindo, né? Como se fosse, por exemplo, Vygotsky, que faz a proposta, Piaget, Bantur, e aí uma ruma, né? Skinner, e por aí vai. E vocês aí então estão desenvolvendo um pensamento de como é que, se eu acredito que um cérebro aprende desta maneira, então eu vou desenvolver as coisas para facilitar com que isso aconteça, e isso eu acho muito legal. Então eu acho que essa coisa de vocês assim é muito forte e tem um potencial grande, né, de trazer isso. Aí lá vou eu. Marquei umas coisinhas pintadas em amarelo, quero conversar contigo sobre alguma coisa e ver depois o que vocês acham, tá? E aí eu tô lá na página 15, né? Eu não vou tentar repetir o menos possível, né, o que Ana e Melo falaram, né, que já tá muito legal, muito. Mas vamos lá, você tem aqui um argumento, aí o que eu tô falando para você não é exatamente só sobre o teu trabalho, tá? Mas é assim, ó, você tem um argumento que é: Moreira, 2012, afirma que a escola continua incentivando a aprendizagem mecânica. Esse é um argumento que ele está sendo usado para uma coisa que vocês estão vendo agora. Então, o Moreira é um cara que, né, vai ser vamos dizer, eu estou imaginando, né, que não são assim muito das minhas leituras, mas enfim, 2012, então eu estou aí 10 anos de passagem, eu botei para você lá, você acredita que ainda continua dessa forma, né? Então, quando você vai fundamentar um fenômeno, tá certo, desse tipo interpretativo, né, que são, em geral, os fenômenos que envolvem os humanos, né, as pessoas, as interrelações, essa busca de situar, né, Moreira, imagina, é uma coisa de 10 anos, tá? Fundamenta? Claro que fundamenta. Mas a minha pergunta é, então ainda continua? Será que tem autores mais novos que vão dar essa mesma base para vocês? Entendeu? Para a gente saber se efetivamente isso está acontecendo. Não encontrou, não tem, você mesmo vai fundamentar que isso ainda continua acontecendo de fato. São 10 anos, né? Na educação as coisas são muito próximas, às vezes, da filosofia, né? Uma vez que a gente estuda ainda o Aristóteles, o Platão, para ter uma pretensa base, a pedagogia, a docência também, né, vai fazer aulas tipo do século XIX, XVIII. Então você veja isso, o que você acha, de depois tentar ver se a gente encontra alguém, né, eu posso tentar ajudar nisso, alguém mais recente também, então isso assim, mas o que o Robson está querendo me dizer? O Robson está querendo dizer o seguinte, que se você está tentando mostrar uma coisa de contexto que vai fomentar uma ideia de um trabalho seu, que é o que vem trabalhando na dissertação, então se nós conseguimos pegar alguém mais próximo agora, de 2022, você vai mostrar que, poxa, o cara já via essa mecanização em 2012, nós estamos em 2022 e ainda continua. E se for para trás, você acha fácil também, gente que fala isso, né, sobre a mecanização. Vou indo lá para a justificativa, passei na página 17, aí o pessoal já falou do que eu tinha marcado aqui. Assim, botei uns pinguinhos amarelos nas coisinhas assim, das palavras, né? Você viu aí, né? Aqui eu gostaria de contribuir com uma reflexão. Sabe onde é que eu tô? Eu tô na página 20. Na página 20... a gente tem atualmente a sociedade vive cercada pelas tecnologias digitais, televisão, notebook, tablets e tal. Sempre com os dois pés para trás, porque a mídia, né, quer que digam que nós somos um mundo conectado.
Tá? Um mundo conectado, ele não é um mundo assim, eu ofereço 8G, né, 5G, 8G, 9G, 10G, para as pessoas que têm grandes condições e tal, e essas pessoas então estão, aí lá vai a propaganda, né, interplanetária, a Terra está interconectada, né? Não é bem assim, tá certo? A gente está caminhando para isso, mas assim, há muita falta de conexão ainda entre as pessoas. Vocês imaginam, se há falta de conexão entre as pessoas num prédio, num bairro, numa casa, numa família, quem dirá a conexão eletrônica, né? Porque conexão não é só eu ter a possibilidade de ligar um troço na tomada e ele começar a funcionar, tem a ver com eu poder pagar a luz, tem que haver, que troço é que eu estou ligando na tomada? Não basta só ter uma conexão, eu tenho uma conexão no Afeganistão de 1G ou 0,5G. Vai fazer o que com essa conexão? Então, você sempre cuidar assim quando for trabalhar nesse aspecto, né? Eu gostaria de contribuir com uma reflexão sobre o fato de que não se trata somente de conectar-se ou ter um aparelho, né? Se trata de potenciais, de tipos de aparelho, tipos de conexão, tipo de velocidades, localidades e outras variáveis. Aí eu peguei uns dados para ti, tinha de 2019, né, dos 5,1 bilhões de pessoas, né, usam algum tipo de aparelho celular e tal, né, 52%, olha que interessante, 52% são homens, né, que usam as conexões, 42% são as mulheres, isso foi da União Internacional de Telecomunicações, botei os dados para você. Tá, a África, por exemplo, só 28,2% conectados. Então, o que eu estou querendo trazer para você? Quando entrar na argumentação das conexões, quando forem fazer os trabalhos de vocês, sempre lembrar de, em algum momento, em algum parágrafo lá, especificar o que precisa para essa conexão. Aí ontem, o rapaz até disse assim, mas eu teve uma parte que eu coloquei lá, que eu ia usar no Android, né? Eu trabalhei nele 10 total. Aí eu pensei assim, mas não é só dizer que é do Android, né? Que celular é que precisa? Quanto precisa ter de memória? Quanto precisa ter de espaço? Entende? Não é só o sistema operacional, que seria uma informação técnica, mas isso ajudaria tantos professores, porque já nos brincaram tanto conosco, né? Vou dar notebook para os alunos. Aí vinha um notebook que nem o pessoal especialista conseguia reprogramar o troço de tão complicado que era. Né? Então, é disso que eu estou falando, tá? Da gente sair dessa condição. Entendi. Captou, né? Isso assim é mais discurso de velho mesmo para trazer essa ideia de sociedade, de percepção desse contexto todo que eu acho assim crucial nos trabalhos que é de mais vocês. uma percepção social, né? Pronto, é isso. Melo também deu um toque nisso, Ana Paula deu dos seus jeitos, né? Assim, essa coisa não é a tecnologia tem um potencial de mobilização enorme. Agora, vou lhe dizer uma coisa, também tem um potencial de frustração que eu tô por ver, né? Se eu fosse contar quantas vezes meu computador deveria ter asas para ele voar pela janela porque não funcionou, eu ia perder as contas aqui. Então vamos lá. Dentro desse conceito é importante, eu tô lá na página 23. Professores da escola validem os conhecimentos prévios dos seus alunos, né? Tarefa do educador. A tarefa do educador é verificar os aspectos relevantes já existentes, né? Aqui eu entendi que é o seguinte, eu botei até uma das tarefas, né? Seria do educador, seria verificar isso, né? Uma das tarefas, não é a única tarefa, né? Foi isso, é isso mesmo? Não sei se tu tá te achando, começa com, por isso, dentro desse conceito, é importante que professores validem os conhecimentos. Se eu não sou um zero assim à esquerda, eu estou bem próximo, viu? Quando fala da aprendizagem significativa e de eletrônica, tá certo? Então é legal porque quem está lendo aqui é meio fora de grandes conhecimentos nessa área, tá? Tu entendeu o que eu estou querendo saber? Por isso, dentro desse conceito, é importante que professores e a escola validem os conhecimentos prévios dos alunos. A tarefa do educador é verificar os aspectos relevantes. Quando tu fala a tarefa do educador, essa é a única tarefa dele ou ela é uma das tarefas? Uma das. Tá. Então nesse contexto, essa é a tarefa dele, mas não é só essa. Tá. Então pronto. Então vocês vejam lá se vale a pena mexer nisso ou não. Eu fiquei tá bom. Tranquei. Pode ser que para você tenha ficado um pouco confuso.
Mas ó, lembra que eu sou assim confuso de fábrica, tá? Então, se para os outros não ficou, é porque em aluno nesse ponto tem um baita potencial. Fui lá na metodologia, achei que tá legal, achei assim que a escolha metodológica, como eu digo, pelo menos para o meu pessoal lá, né? A escolha metodológica, assim, você vai ver qual é a metodologia que você mais se adequa, e aí você vai trabalhar com ela, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com análise textual discursiva, então eu preparo os meus desenvolvimentos e as minhas perguntas, vamos dizer assim, em relação ao meio. Eu já penso assim, peraí, isso aqui eu consigo estudar pela análise textual discursiva, porque eu não domino as técnicas de pesquisa etnográfica, pesquisa A, B, C ou D, entendeu? Então, na minha cabeça eu funciono muito assim. E achei bem legal a provocação também da professora Ana, quando pergunta, né, será que é participativa, será que você vai ver qual é das metodologias que você acha. E eu achei assim a escolha bem interessante, tá certo? Você vai olhar, pelo que eu entendi, esse fenômeno baseado na aula que você está dando e tal. Mas, nesse ponto... sim, eu também marquei, viu, moleta e a maleta para você. Eu lembrei agora aqui. Que eu estava vendo se era moleta ou maleta. Mas, enfim... O que eu queria sugerir para você aqui, mais à frente, eu tô indo para frente aqui, na página 32, passei e fui na página 33. E aí você vem lá com o Blickstein, 2013 e tal. Expõe que o sistema tradicional de ensino muitas vezes impede maior participação do aluno em classe. Tá certo? Olha, Andressa, sempre não dispensa de olhar para as instituições e para as políticas amplas. Assim, ó, quando você entra com esses argumentos, sempre assim, isso é uma sugestão que eu estou dando. Por quê? Eu estou nessa desde 84, então vamos ver, 94, 2004, 2014 fez 30, né? 2024 vai fazer 40 anos. Nina, desde o tempo da professora Léa Fagundes, no Laboratório de Estudos Cognitivos, em 1984, a gente dizia assim, caramba, gente, todos os estudos e problemas vêm assim. Professor tem que mudar a sua didática, suas metodologias, sua forma de trabalhar, aluno é assim, assim, assado, ou conteúdo é assim, assado. E eu não via, na nossa cabeça lá, o problema é institucional, é a forma como os currículos são montados, são os tempos. Você vê, você vai precisar, você equacionou aí 11 aulas para trabalhar 11 aulas de 45 minutos, que é dentro da 490 e tantos minutos. Isso vai dar, sabe o quê? Umas 8 horas e pouco, 8 horas e 15 minutos de trabalho, entendeu? É o que você sente que precisa para tentar trabalhar essa coisa de hora. Entende? E o professor tem que... Eu vejo a professora Ana Paula logo destacou também. Né? O professor Melo também, pelo que eu sei dele, das matemáticas dele, deve ter... Caramba, vai consumir 11 aulas. Esse negócio vai consumir 11 aulas. Quer dizer, isso não é um problema, isso é uma cinta que as instituições, os desenvolvimentos, os tempos em que as pessoas têm que se formar, né? As pessoas têm que se formar num tempo tal, né? Tem que formar em 4 anos, em 5 anos, em tantas mil horas, 3.000 horas, 4.000 horas. Então, isso faz com que os volumes com que a gente tem que trabalhar são comprimidos num espaço de tempo que a gente vê que não dá. Você não consegue fazer uma... Outra coisa também que eu esqueci de citar no texto, mas que eu vou colocar, é porque lá no SESC a gente trabalha com a aprendizagem, com a metodologia socio-interacionista. Trabalha com Vygotsky, trabalha pautada com... Isso, né? Eu Isso penso não que quer a dizer maneira... que eu não posso utilizar uma aprendizagem significativa, né? Sim. Não quer dizer isso. Mas, assim, lá a escola, eu acho que ela é bem diferente das demais. Porque ela, assim, o importante, né, é saber se o aluno realmente está aprendendo. Não importa o tempo que leve. Né? Não importa. Então, eu acho que, por isso que também foi uma das minhas escolhas. Porque lá eu tenho esse tempo,
eu tenho essa ajuda, né? Todos os professores já estão sabendo, a professora de informática já está ali. Ela disse, na hora que você precisar, me fale que a gente vai fazer, qual é o software que você vai usar para mim começar vendo. Andressa, entendeu? E esse é um dos motes muito fortes para você justificar por que é que você escolheu essa turma. Entendeu? Você não escolheu a turma porque um belo dia acordou e disse assim, vou escolher a turma aqui que eu trabalho na quinta série. Mas se você explicitar isso que você está falando, que deu essa... Sabe o que isso passa para mim? Passa o seguinte, puxa vida, tem uma escola que vem pautada numa... Eu ainda discutiria com vocês, porque o Vygotsky, que eu me lembro, não propôs nenhuma metodologia didática para a educação, não, viu? Nem ele, nem o Luria, nem aquela outra figura que trabalhava com ele, que eu não lembro agora o nome. Eram 3 russos, né? Na época, nos anos 30, 29, por aí. Aí ele morreu em 34. Bom, em suma, eu não sei se a gente... Porque teve uma época que o pessoal dizia assim, a nossa escola trabalha na metodologia piagetiana. Eu digo, bom, não existe. Né? Não existe Piaget. A Emília Ferreira dizia assim, né? Ele nunca propôs nenhuma metodologia para trabalhar em escola. Né? As pessoas é que inventaram essa moda. Então o que acontece? Vocês acreditam que os processos cognitivos e de aprendizagem dos alunos podem ser muito bem explicados e compreendidos com base nas teorias cognitivas de Vygotsky. Ponto. Aí, inspirados nessas teorias cognitivas de Vygotsky, nós procuramos desenvolver metodologias e didáticas, que é o que você está fazendo agora com Ausubel. Aí o discurso estaria, do meu ponto de vista, tá certo? Se tu juntar 10 pessoas que trabalham com docente, é capaz de ter 12 pensamentos diferentes. Então mas a nossa área é essa mesmo, né? Ontem o Thiago falou um negócio que eu achei muito legal, né? Sobre os dados, né? Para quem trabalha na área de humanas, eles têm um impacto diferente dos dados de quem trabalha com física, matemática, química e tal. Em suma, botar esse pensamento, né? E desenvolver ele. Se isso não é para agora, para qualificação, isso é para o mestrado. Você está mexendo com uma coisa, com uma área que está me mostrando o seguinte, cara, para eu poder fazer um negócio legal, eu tenho que me libertar desse número de aulas aqui, tem que se inventar alguma outra coisa, a escola tem que ser 2 turnos, eu não sei o que é, eu não sei qual é a solução disso. Mas eu sei que isso nos impede demais de fazer um montão de coisa. Tá certo? Tanto é que o retorno das metodologias dos seminários, que agora o pessoal chama de metodologia da sala de aula invertida, né? Trabalhou muito tempo nisso, né? O aluno já chegava com uma série de coisas já estudada, parte da Bíblia feitas, né? Só do século XVIII está lá para mostrar isso. Já que essas ferramentas são construídas por eu achei tão bacana essa palavra, multissemioses. Sei nem o que é, tá certo? Sugiro que tu explique para nós, os mas eu acho que eu expliquei, né? Eu acho que eu expliquei. Não, então é pior, porque daí eu devo ter passado e não entendi, não via. Culpa minha, não é tua não, mas viu? Eu vou anotar aqui, não, relaxa. Ó, se tu observar o que eu mandei para você, tá pintadinho de verde, então isso aqui é para eu estudar, viu? Tá certo. Que raio é isso aqui, tá certo? Aí passei pelo Ausubel na boa, lá pelas escola, serviço social do comércio, diz que é necessário que sejam desenvolvidas sequências didáticas pautadas em princípios. Pronto. A sequência didática, essa é a minha questão também. A sequência didática, ela que a Branca falou, a Lu falou, são os alunos que fazem a filmagem. A sequência didática, quem propõe é o professor, né? Ou é o aluno que monta a sequência didática? A sequência didática é o professor. O aluno ele monta o diálogo, ele monta o vídeo. Tá, ele vai montar o que será trabalhado na sequência didática que foi definido pelo professor, não é assim? Isso. Massa, legal, pronto. Eu acho isso certíssimo. Eu sou muito contra aquela história até na universidade, nesse ponto eu sou meio... não consigo aceitar essa coisa de cada um monta o seu currículo, porque eu fico pensando assim, eu pego um menino de 5 anos, largo na frente de um buffet. O nome do buffet é engenharia mecânica. Ele vai decidir o que ele quer estudar? Ele não sabe exatamente nem o que precisa comer de base antes, entendeu? Então tá entendendo a brincadeira que eu estou fazendo, né? Você não consegue... uma criança num buffet, ela não sabe o que vai dar melhores nutrientes para ela e tal. Nós, quando somos colocados frente a um curso, por exemplo,
que nós precisamos nos formar e há uma absoluta liberdade de livre-arbítrio para a escolha das matérias que quer estudar, com que base esse cara vai escolher isso? Não sei se está entendendo. Tu tá entendendo, Andressa? Câmbio. Estou entendendo. Por isso que cada grupo ele já tem até a sua temática pré-estabelecida. Isso. Então defenda isso com unhas e dentes, porque eu estou concordando com você. Eu acho que tem que ser desse jeitinho mesmo. Aí dentro daquela temática o aluno vai achar uma maneira de tentar se apropriar dela, transformar ela, transitar ela, né, no conhecimento, né? Isso. Uhum. Beleza. Pura. Beleza pura. Vem a explicação das aulas, direitinho. Fiquei curioso para saber o seguinte, foram 11 aulas para horas, correto? Tá, aí aquela minha coisa do tempo, né, que você já explicou que tem, e aí eu acho que se você precisa desse tempo todo, né, eu fiquei curioso para te perguntar, em geral, vamos supor que eu fosse bem ligado a uma coisa de tradição, assim, porque as coisas, depois que elas são usadas muito tempo na sociedade absorvida, elas se tornam tradicionais, né? Essa metodologia assim, de ensino, de aula, quanto tempo, o que eu quero saber é isso, quanto tempo numa escola que trabalhe com uma base assim, bem informal, ela dá para se estudar as horas? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Pronto. A minha curiosidade é assim, ó, tu vai fazer isso em 11, mas se fosse um esquema comum, que as pessoas usam. No esquema, por exemplo, uma escola pública, era muito menos. É o quê? Uma aula, duas aulas? Não, por exemplo, eles têm uma unidade, né? Vamos supor que essa unidade, ela fique entre 3 a 4 semanas. Tá. E aí, quanto tempo das senhoras? Duas semanas. Já teria que passar para outro conteúdo. Tá, então isso nos dá quantas horas? Fácil, né? Então quer dizer que tu tá praticamente dobrando esse tempo, né? Isso. Tá, Isso. beleza. Porque, Não, só queria saber isso. Porque assim, Robson, quando eles chegavam, parece que era assim uma coisa de outro mundo para eles, né? Eles, o inglês americano, né? 1,50, 1h50, é desse jeito que é disposto em português. Eles quebravam aquilo ali, eles diziam 150. Aí eles escreviam. Eu entendi quanto. Zero. Isso. E eu não entendi o porquê que eles quebravam aquilo, porque eles sabem que os números, né, os algarismos, né, tem até o 100, até o 1000, e por que ali eles querem quebrar? Sim. Né? Então e outra, eles só precisavam aprender até os 60. O 16 e os 60, eles são muito parecidos. Então, por que ele não conseguia distinguir? O que aconteceu aí nesse... E geralmente são crianças que têm aulas de inglês do infantil. Sim. No ensino infantil. Aí chega no 5º ano, ele não consegue visualizar. Todas as salas têm um relógio analógico. Estou entendendo. E aí ele não conseguia visualizar ainda aquela hora. Coisa doida, e né? Mas é isso mesmo. Eu ficava muito intrigada, eu passava muito tempo com eles. E às vezes só as crianças que conseguiam compreender eram as crianças autistas. Que barato. Né? Interessante. Os autistas, eles conseguiam compreender, mas as crianças, né, que não tinham aí... Não autistas, elas não conseguiam compreender. Eu colocava um relógio, eu desenhava o relógio, eu tirava o relógio da parede e ia mostrar para elas. Quando eu ia para uma atividade, elas não conseguiam desenvolvê-las. Eu via que elas não tinham aprendido. Compreenderam? Sim, professora. Tudo mesmo, tudo. Mas agora vamos praticar. Não saía nada. Eu sei como é. A gente fica quase sem fim embaixo da carteira, né? Para que o professor não veja, a gente não pergunte. Assim, fulano, diga aí alguma coisa. O cara olha para tudo que é lado. Cristãozinho. Mesma coisa era com continhas, né? Sim. Eu pegava o mesmo probleminha, mudava só os números. Vamos resolver isso aqui. Aí eu ensinava para eles como era o mais em inglês, como era o menos. Vamos fazer, pronto. Eu mudava só os números. Eles já não sabiam desenvolver, já não sabiam o que estava arrancando ali. Né? Então, foi assim, uma primeira reunião que a Luciana me perguntou, o que a gente vai pesquisar? O que você quer fazer? Eu disse, não, eu quero descobrir isso aqui. Por que isso está acontecendo? Sim. Eu estou lá desde 2019 e eu ainda não consegui
explicar, ter uma explicação sobre esse fenômeno aí. Que barato. Mas vai pesquisando. O que mobiliza a gente quando tem essa veia de pesquisa é isso mesmo. A gente tem que se perguntar, por que tá todo mundo andando para aquele lado? Pô, não poderia andar para outro, as pessoas não querem andar para outro, não sabem. Senão... Ei, deixa eu pular aqui, senão depois eu fico a tarde inteira aqui fofocando. 44, página, item 8, produto educacional. Minha sugestão assim, bem, eu sei que também seria, não sei se seria da Lu, mas enfim, vou dizer que sim. Ensino, aprendizagem e avaliação, tá? Na primeira linha. Esta pesquisa pretende gerar como contribuição ao ensino, aprendizagem e avaliação. Nós temos lutado muito teoricamente como professores na área de docência, tá certo? Para que a gente explicite a palavra avaliação nesse bipé e faça dele um tripé, né? Porque o engolir da palavra avaliação, né? Não, já está subentendido, se você vai fazer ensino, aprendizagem e tal. A gente acha, então, que isso gerou na nossa cabeça, um dos elementos que gerou uma dificuldade dos próprios docentes em alinhar o seu movimento, a sua pessoa, os seus jeitões de ensinar, seus jeitões de aprender, os aprenderes dos alunos, e uma avaliação que às vezes parecia uma nota absolutamente dissonante que não fazia parte da mesma orquestra, né, da mesma orquestração, seria melhor dizendo. Então a gente sugere sempre que bote ensino, aprendizagem e avaliação. Tá certo? Explicitar o processo de avaliação, até porque é o processo de avaliação que de fato vai definir se você passa no Enem, se você passa numa disciplina, se você passa numa escola, se você vai, né? Então, quer dizer, avaliar as coisas não é demonizar as coisas, né? E a gente precisa, do nosso ponto de vista, explicitar. Então é só uma proposta. Se você se sente convencida disso, né? Aí, vou lá, achei a proposta bem legal, refletir sobre assim. Olhe bem assim quando for fazer essa coisa de imagens, formatação, isso aí eu falar com o Melo junto, né, e a Ana na banca é arriscadíssimo, mas eu vou falar. Olha bem para ver se os desenhos, as imagens que vocês estão usando e tal, a forma de letra e tal, são coerentes com as idades que vocês vão estar trabalhando e com as idades que vai ter. Eu não sei, eu acho tão assim, eu tô tão traumatizado com esse negócio do Bolsonaro achar que todo PT é inimigo, que eu fico com medo de dizer público-alvo, né? Então, eu não queria dizer público-alvo, eu queria dizer para o público ao qual você vai conversar e se dirigir, tá certo? Não vou falar público-alvo, que é para não... Porque hoje em dia tá perigoso falar alvo. Tá certo? Dê uma olhada para ver se vocês acham assim, se os desenhos tem a ver com a forma de desenho, né? Que assim, o pessoal da faixa etária que vai trabalhar tem a ver, né? Buscar coerência nas cores e tal. Uhum. Parabéns pelo trabalho. Desculpa por ter, ou se falei muita besteirola aqui. Mas eu juro que de coração a ideia é contribuir. E estou super à disposição. Se precisar qualquer coisa, dê um grito. Sim. Isso. Vou gritar sim. Tá bom, pois pode. Não é só da boca pra fora, não, viu? Não é aquele amigo que se cruza na escada rolante do aeroporto, né? Vai lá em casa e tal, e o outro tá viajando pra África, né? E aí outros, passa lá fim de semana, né? Não, pode perguntar. O que precisar, eu te ajudo. Tá bom, professor. Um beijo. Falou. Vou chamar sim, vou gritar sim, na hora que eu precisar. Põe grite, tenha não. Se precisou, é só falar. Tá bom, muito obrigada. Branca deu. Ok, Robson, muito obrigada pelas suas contribuições. Acho que são sempre muito valiosas, detalhes muito importantes, que é aquilo que eu falei, né? Uma vírgula fora do lugar, né? Faz toda a diferença no sentido, né? Naquilo que a gente quer dizer. Então, eu acho que tudo que você diz está sendo ouvido com muito carinho e a gente vai tentar incorporar da melhor maneira possível. Muito obrigada. Andressa, você gostaria de falar alguma coisa para a gente finalizar? Ai, meu Deus, eu nem sei. Acho que eu só queria agradecer a participação, né, dos professores, as contribuições, na verdade, dos professores, porque anotei um monte de coisa, tem um monte de coisa que eu vou olhar de novo na gravação. Agradecer a você, professora Luciana, pela paciência, que, ai meu Deus, é muita luta. Como diz a Wênia,
é muita luta, né? E a luta é grande, é imensa. E assim, eu analisando hoje, pensando, né, antes de começar, antes de apresentar, eu pensei assim, o meu trabalho, ele tá muito, eu acho que o meu trabalho, ele não está totalmente pronto, porque acho que pronto a gente nunca tá, mas ele está assim, bem encaminhado já, e eu acho que agora a problemática vai ser outra. Eu acho que agora os meus problemas eu quero que sejam outros, não aqueles problemas de citação, de referência. Eu estou pronta para ir a campo, eu quero ir a campo, eu quero os meninos, tia, como é que faz isso, tia, como é que faz aquilo, tia, como é que liga, como é que desliga, tia, e agora? Né, que eu sei que isso vai surgir, então eu quero outras dores de cabeça agora, eu quero ir para campo com as crianças, que é lá que eu me sinto bem, é lá que eu gosto, e é lá que eu quero contribuir. Né? E agradecer, gente, eu só quero agradecer aos colegas que puderam assistir, aos professores que puderam participar, a professora Ana Paula, ai meu Deus, não podia faltar nesta banca, o professor Melo Júnior, que eu não conhecia, mas agora, né, vou também pegar os seus contatos, professor, para lhe gritar também. E o professor Robson Maria é um amor. O professor Robson, ele vê coisas assim que a gente às vezes não está ali prestando muita atenção, mas toda a contribuição, pessoal, é muito, muito, muito importante. E professora Luciana, eu não tenho como lhe agradecer. É Deus no céu, você na terra, porque Maria. Meu Deus, é muita coisa que a gente passou. Gente, eu passei muita coisa esses últimos dias. Quinta-feira a minha mãe fez uma cirurgia, tive que acompanhar. E foi assim, todo um processo. E como é que eu vou estudar? E assim, as coisas foram se encaixando e graças a Deus deu tudo certo. Né? Tive muito apoio dos colegas e da minha família, e isso eu acho que é primordial. E eu sou gigantesca, eu posso tudo agora. Agora eu estou acreditando em mim muito mais do que eu já acreditava. Ai, que bom, isso é maravilhoso, Andressa. Eu também agradeço muito, né, essa parceria que a gente está estabelecendo, né, de trabalho, muito interessante, né? Eu vejo um crescimento seu nesse aspecto, né, da pesquisa. Então, quando você iniciou, você era uma outra Andressa, né? Agora que a gente chegou nesse nível de qualificação, você está muito mais se apropriando do trabalho em si, né? E o que mais me chama a atenção é esse seu desejo de fazer a coisa acontecer, né? Essa meio paixão que a gente tem por aquilo que a gente quer fazer. E isso é muito motivador, ajuda muito, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso a sua aplicação da pesquisa. E depois a gente vai fazer o processo de análise todo acontecer da melhor forma possível. Então, muito obrigada, Andressa. Muito obrigada a todos os professores da banca, professora Ana Paula, professor Melo Júnior, professor Robson. As contribuições foram maravilhosas, sempre para enriquecer, né, esse trabalho que, se Deus quiser, vai ser defendido, né, da melhor forma possível, com tudo em cima lá, a gente corrigindo todos os problemas e acrescentando mais elementos que estão vinculados com a pesquisa de campo mesmo. Bom, pela fala de vocês, eu entendi já que a gente não precisa se reunir em outro espaço para poder decidir alguma coisa, porque eu acho que as coisas já estão decididas uma vez que não existe nota, tá certo? Então eu vou ler a ata, né, para que a Andressa e todos nós tomemos conhecimento. Mas eu gostaria de, antes de ler a ata, queria dizer para vocês que o número do processo já foi encaminhado pela Dalília por e-mail, tá certo? Então, se vocês não receberam ainda, pois vocês me avisam, tá bom? Que eu passo o número para vocês. É muito importante vocês prestarem atenção quando entrarem nesse processo pelo SEI, porque existem 2 atas a serem assinadas e vocês só vão assinar uma ata, que é a ata da qualificação da Andressa, tá certo? Tomar cuidado só para não assinar a ata do Glailton, porque é outra banca, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o documento da qualificação. Então, vamos lá formalmente. Então, como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 14 horas do dia 12 de julho de 2022, realizou-se a sessão pública da defesa de qualificação de dissertação de mestrado da aluna Antônia Andressa Ramos Martins.
O trabalho tem como título Produção de recursos audiovisuais no ensino de língua inglesa como proposta de aprendizagem significativa na Educar Sesc de Sobral, Ceará. Compunham a banca examinadora os professores doutores Luciana de Lima, orientadora, Ana Paula de Medeiros Ribeiro, Antônio José Melo Leite Júnior e Robson Carlos Loureiro. O candidato expôs oralmente a sua pré-dissertação, em seguida os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação aí do trabalho por parte da banca examinadora, tá bom? E aí depois todos nós assinaremos a ata. Parabéns, Andressa, viu? Aprovadíssimo também, né? No meu quesito também, eu acho que você desenvolveu um ótimo trabalho até agora. Obrigada. Parabéns para você. Pronto, Andressa, tudo de bom. Parabéns! Professor, quero lhe ver, professor. Abra sua câmera, professor Melo Júnior. Eu tô no desktop, eu não tenho câmera aqui. Oh, que pena. Mas a minha figurinha aí já serve. Sim, Eu sou muito igualzinho. Eu vou imaginar, só pela sua figurinha. Só que eu tinha cabelo nessa época. Pronto, minha querida. Então, olha, não se preocupe que a gente vai conversando, tá certo, Andressa? Tá bom, Essa semana tá um professora. pouco lotado, porque são muitas bancas, mas a partir da semana que vem a gente vai dar um direcionamento pro que vai acontecer. Vai me dando aí as orientações que a gente vai fazendo aí o que for preciso. As férias estão aí para isso mesmo. Exatamente, né? Esse tempo preciosíssimo, né? Com certeza. Então, E tá bom, muito minha obrigada, amiga. gente. Muito Imagina. obrigada. Parabéns, Andressa. Obrigada, Luciana, mais uma vez, pela confiança. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, Só um tchau. detalhe, Muito normalmente obrigada. esses dias a gente tem tirado, como não dá para tirar a foto com a banca, a gente dá pelo menos um print screen da tela. Vamos dar pelo menos um print screen Vamos, da tela. Eu já tirei aqui É isso mesmo. não sei se vai prestar, mas aí as pessoas não abriram as câmeras. Só acho que a Luciana mesmo. O professor Melo Júnior vai ficar me devendo uma foto dele. Pronto, depois até aqui, essa aqui serve. Tá ótimo. Pronto, perfeito, gente. Muito obrigada por tudo, viu? Fiquem em paz. Tudo de bom. Valeu, gente. Tchau, Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, parabéns, Professor Robson, obrigado. obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Beijo grande para todos. Tchau, professora, muito obrigada. Nada, imagina. Tudo de bom.